Senhor presidente Tito Campos de Paula, nobre relator, doutor Tabanaro, nobre procuradora do Ministério Público Eleitoral, servidores, colegas advogados. Trata-se de recurso aqui onde se pretende a reforma da sentença de primeiro grau, onde o juiz reconheceu que se operou a decadência. Os fatos tidos por ilícitos, ainda que supostamente em benefício dos recorridos, foram executados por diversas pessoas que não eles. Porém, a ação foi ajuizada não foi ajuizada em face dessas pessoas, o que é obrigatório conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e jurisprudência também do Tribunal Superior Eleitoral. Vale lembrar aqui que a obrigatoriedade da formação desse consórcio passivo necessário entre os executores do suposto ato que é narrado na ação e os candidatos beneficiados. É aplicada para qualquer das modalidades de abuso, inclusive na captação ilícita de sufrágio, que é a espécie do abuso de poder econômico. Assim, a sentença está correta em declarar a decadência por conta da impossibilidade de recuperação no vício da formação por palpitação, já que decorrido o prazo para o ajuizamento da investigação judicial eleitoral em 18/12, data da diplomação dos eleitos. Ainda que se admita a inexistência de decadência, tal como pedido pelo recorrente, o que se faz para argumentar, quanto à matéria de mérito, certo é que os pedidos da ação são improcedentes. Não houve captação ilícita de sufrágio, a recorrente traz algumas situações totalmente impertinentes e aleatórias dessa suposta captação, sem qualquer evidência concreta. Em todas elas, devidamente descrita nas contras-razões de nosso recurso, é possível dizer que as provas são frágeis e que o conteúdo juntado ao processo já deixa claro que nunca poderia ser fundamentada uma condenação por captação ilícita de sufrágio, a partir dos argumentos colocados ali tão fracos. A propósito, excelências, demonstrando inclusive a má-fé da recorrente, no caso narrado da suposta compra de voto da eleitora Renata Marçal. É importante anotar que em ações diferentes, movidas pelo mesmo grupo político, eles usam esse fato envolvendo a eleitora para dizer, nesta ação, que ela teria vendido seu voto. E na outra, que está sendo também analisada pelo novo relator, na AIME, para dizer que ela funcionou como cabo eleitoral e teria recebido esse valor por conta de trabalho prestado na campanha. Assim, não é possível afirmar se essas pessoas disseram isso apenas com a intenção de beneficiar o candidato derrotado, para de forma evidente prejudicar os recorridos, pois não falam expressamente qual a finalidade do suposto recebimento do dinheiro, isto é, se o ganhar em troca de voto e de que modo isso ocorreu, que dia, local, se for abordado por alguém, tal como exigido pelo artigo 41 da Lei 9.504 de 97, não sendo permitido que a mera presunção fundamente a condenação pelo referido dispositivo, sobretudo em razão da gravidade da sanção dele decorrente, que é a cassação do diploma. Sobre a alegação do abuso dos meios de comunicação, não houve desproporção na divulgação das imagens dos candidatos feitos na Rádio The Weber, até porque parte dessas divulgações ocorreram no perfil pessoal do senhor Devonir Custódio, operando-se, nesse caso, a liberdade de imprensa. Nas contras-razões recursais, constam diversas ocasiões em que os demais candidatos, todos os candidatos da zona eleitoral de Açaí, além do recorrido, participavam dos programas. Por fim, sobre o uso padronizado de vestimentas no dia da eleição, igual sorte não socorre a recorrente. Apesar de ter ocorrido a organização durante a campanha do grupo denominado Mulheres TUT 55, em que poucas mulheres usavam cor-de-rosa, não houve pedido ou qualquer ajuda financeira por parte dos recorridos, que eles se aglomerassem ou fizessem investimentos no dia da eleição,
como objetivo de fazer boca de urna. Além do mais, o candidato derrotado também organizou um grupo de mulheres que usavam cor-de-rosa durante a campanha, conforme comprovado na contestação, sendo impossível dizer que os eleitores eram vinculados ao hora recorrido. Assim, excelências, diante desses argumentos, a sentença não merece provimento, mantendo a sentença na forma colocada pelo juiz de primeiro grau, que é a decadência. É o que se requer. Muito obrigado, doutor. Doutor Tavanaro, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu já adianto que o voto vai ficar concentrado na alegação do litisconsórcio passivo necessário, como bem adiantou o eminente advogado. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, de fato, considera que para as eleições de 2016 exige-se a formação do litisconsórcio passivo necessário também em caso de abuso do poder econômico entre os candidatos beneficiados e quem no momento da propositura da ação seja apontado como responsável pelo ilícito. Conclui-se, e aqui já estou adiantando, o voto primeiro faz uma referência ao litisconsórcio passivo sob a ótica da doutrina processualista, e digo que, diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a exigência do litisconsórcio passivo necessário estabelecida pelo TSE para as eleições de 2016 não decorre da lei ou tampouco da relação jurídica estabelecida, vez que as sanções aos candidatos e àqueles que eventualmente participaram do ilícito são independentes e diversas, ressalvado o caso do prefeito e o vice, quando há cassação da chapa. Assim, a ratio decidendi fixada pelo TSE no precedente 84356, recurso especial, está calcada em uma interpretação mais ampla ao exercício do contraditório e da ampla defesa aos investigados candidatos, porquanto, sob essa ótica, quando não praticam o ato, figurando na condição de beneficiários, não poderiam defender-se adequadamente das condutas praticadas por terceiros não incluídos no processo. Entretanto, o prestígio à ampla defesa e ao pleno exercício do contraditório não pode ocorrer com fundamento em premissa processual equivocada. De fato, quando o candidato investigado não é o responsável pelo ato abusivo alegado, realmente deve ser garantido a ele a maior gama de possibilidades para o exercício de sua defesa. Para tanto, pode indicar o eventual participante como testemunha, ou o próprio juízo poderia determinar sua oitiva na condição de testemunha do juízo. Em verdade, considerando que não se admite o depoimento pessoal nas ações eleitorais, dada a natureza dos bens jurídicos protegidos, evidencia-se o maior valor da prova testemunhal, a justificar a participação do agente não como parte processual, mas como testemunha mesmo. Além disso, podem ser requisitados todos os documentos necessários à comprovação de eventual ausência de ciência do candidato quanto a ato praticado por terceiro. O que não se vislumbra adequado, sob o meu modesto ponto de vista, é a estipulação de uma obrigatoriedade de litisconsórcio passivo quando não exigido pela lei. Tampouco pela relação jurídica estabelecida, já que as sanções são independentes. É de se ressaltar, nesse sentido, que, a par da jurisprudência fixada para as eleições de 2016, já há uma sinalização do TSE no sentido de superar esse entendimento. De qualquer forma, já se definiu que a análise do litisconsórcio não pode ser feita de maneira uniforme e inafastável para todos os casos, dependendo das circunstâncias fáticas de cada um. Faço referência aqui ao recurso especial 60.17.28.79, de relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos. Nesse contexto, seja porque não é exigido o litisconsórcio pela lei eleitoral, tampouco no tocante à relação jurídica estabelecida, ou mesmo porque a Corte Superior já sinalizou
uma possível mudança de entendimento quanto a essa obrigatoriedade, vislumbra-se desnecessária a inclusão de todos os agentes envolvidos no suposto ato tido por abusivo, seja em relação ao abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social. Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, acrescento em relação à captação ilícita de sufrágio, mesmo que fosse adotado o entendimento fixado nas eleições de 2016, há que se fazer uma distinção especial à situação narrada nessa AGE, que afasta a necessidade de inclusão de todas as pessoas envolvidas no suposto esquema de compra de votos. Isso porque, na espécie, não há indicativos de que o abuso de poder tenha sido cometido exclusivamente pelos comandados, sem interferência ou submissão aos candidatos investigados. Pelo contrário, a moldura fática descrita pelos recorrentes aponta os candidatos investigados como comandantes de uma estrutura organizacional para a prática dos atos e dos ilícitos eleitorais, atuando os terceiros como meros mandatários dos candidatos, o que afasta a necessidade de eventual litisconsórcio passivo conforme a jurisprudência do TSE. Diante desses argumentos, dada a desnecessidade do litisconsórcio passivo, a reforma da sentença é medida que se impõe a fim de que seja processada a ação proposta pela coligação recorrente. Registro aqui, só por oportuno, que essa afirmação a respeito da participação dos candidatos é feita a partir da descrição fática narrada pelos representantes. Por óbvio, estamos enfrentando apenas a matéria processual sem adentrar no mérito do que foi alegado. Então, em conclusão, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença para determinar o prosseguimento da ação proposta na origem. Em discussão. Já estudei essa matéria, já conversei inclusive com o relator num outro processo e vejo realmente que esse litisconsórcio ele não tem amparo na nossa legislação. O desembargador Vitor acompanha. O desembargador Fernando. Também, senhor presidente, eu recebi memoriais, mas me parece que a solução dada pelo relator de retorno dos autos é a melhor, tendo em vista que o feito foi extinto prematuramente pelo eminente magistrado de primeiro grau. E agora a parte poderá, no processo lá, exercer amplamente a sua defesa e demonstrar, se for o caso, a inocorrência dos motivos que levaram à instalação desse processo. Obrigado. Doutor Rogério, doutor Hitzmann. Também vou acompanhar o voto do eminente relator, presidente. Obrigado. Recebi também os memoriais, efetuei a leitura, mas vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Tiago. Então, declaro que por unanimidade de votos, a Corte conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação proposta. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra.